Fala pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aqui para mais uma aula. Hoje, lição número 8, lição importante, lição que vai fazer um sentido muito claro. A gente sabe que essa revista toda está sendo focada para a pandemia, né, por esse momento. Só que é uma lição que vai nos direcionar para um melhor caminho enquanto durar esse período. E o título da lição é Espiritualidade Saudável. A gente vai bater um papo hoje sobre tempos de Deus, sobre promessas, sobre alguns pontos importantes da vida cristã. Vamos orar para começar essa aula e pedir para que Deus nos dê sabedoria para entender melhor a sua palavra. Deus, obrigado por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, mais uma vez que a gente está aqui reunido, mesmo à distância, mais uma vez que o Senhor está colocando para a gente o Seu texto, a Sua Palavra, para que a gente leia e consiga absorver, consiga aprender coisas que nos fortaleçam nesse período, ensinamentos importantes para que a nossa vida cristã também depois dessa pandemia consiga se desenrolar, consiga avançar, consiga se desenvolver. Em nome de Jesus, amém. Bom, pessoal, o texto base de hoje vai ser a segunda carta de Pedro, capítulo 3. Eu vou ler a partir do 8. Mas antes de ler, eu queria só fazer alguns comentários sobre essa segunda carta de Pedro, só para que a gente entre naquela parte bem rápida que eu não vou aqui perder, entre aspas, muito tempo da aula com a exegese, que é tão importante para a gente entender o texto, só para a gente ter alguma base do que período era esse, o que estava acontecendo, só para a gente interpretar o texto da melhor forma. E pesquisando sobre autoria e quando foi escrita essa carta, eu me deparei com uma discussão que eu não tinha conhecimento. Há uma discussão se Pedro realmente foi o autor ou não dessa segunda carta. Quanto à primeira, não há dúvidas, a maioria dos estudiosos entendem que realmente foi Pedro quem escreveu, mas essa segunda carta há uma discussão, e foi até uma carta que demorou a entrar no cânon bíblico, né? Quando fizeram aquela reunião para decidir quais cartas, quais livros entrariam no cânon bíblico, a carta de 2 Pedro demorou um pouco, e um dos principais pontos é a forma de escrita estar um pouco diferente da primeira, não ser muito o estilo de Pedro. E pelo que eu pesquisei e concluí também, a maioria das tradições das igrejas, tanto católica quanto protestante, chegaram à conclusão que Pedro é o possível autor dessa carta, que talvez quem foi o designado para escrever enquanto ele ditava essa carta pode ter mudado um pouco o estilo da primeira para a segunda, só que a maioria entende que é Pedro mesmo quem escreveu. Então a gente vai partir do pressuposto aqui que o apóstolo Pedro é o autor dessa carta. E com relação ao ano, também não há uma precisão de data de quando foi escrita, mas pelo próprio texto a gente consegue perceber que é uma carta que foi escrita já depois de um certo tempo da igreja primitiva estar sendo organizada e se reunindo, porque o próprio apóstolo Pedro cita o apóstolo Paulo aqui um pouco mais à frente. Nós vamos ler que a gente vai ver que é até um comentário interessante sobre as cartas de Paulo, e a gente vai ver que nem sempre estamos sozinhos na dificuldade de interpretação de alguns textos. Então, dito isso,
a gente vê ali que, então, essa carta provavelmente foi escrita pelo apóstolo Pedro, ali no período do início da igreja primitiva, mas não tão no início assim, já tinha alguns anos de caminhada, porque as cartas de Paulo já estavam circulando, e o contexto era de perseguição. Então, um outro ponto importante da carta, dessa segunda carta de Pedro, ela tem uma técnica judaica de escrita, que eu esqueci o nome, mas eu vou colocar aqui escrito na edição o nome dessa técnica de escrita judaica, que é uma técnica de repetição, é como se fosse uma técnica que os rabinos usavam na técnica oral. Começava com um assunto, ia para o tema central, voltava para esse assunto. A segunda carta de Pedro, ela começa com a diligência, com o esforço, com a busca, no esforço de se manter firme às Escrituras. Ela depois expõe a verdadeira profecia. O tema central são os falsos profetas. Pedro aqui se preocupa em apontar que viriam falsos profetas e que existe uma verdadeira profecia. Aí logo depois de falar dos falsos profetas, ele volta para a verdadeira profecia e termina com a diligência, com o esforço, com o encorajamento da gente continuar lendo as Escrituras, respeitando as Escrituras e interpretando as Escrituras. Então, é uma técnica que começa com o assunto, vai variando um pouquinho, tem o tema central e depois volta para o início. É como se fosse uma contagem assim, 1, 2, 3, depois 3, 2, 1, para facilitar a nossa compreensão e principalmente que isso fique gravado na nossa mente. Falar disso tudo, essa exegese bem rápida aqui de 2 Pedro, vamos ler o texto. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 8. Diz assim: Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns considerem demorada. Ele é paciente convosco. Algumas versões trazem longânimo. E não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por ele, imaculados e irrepreensíveis. Considerai como salvação a paciência de nosso Senhor, assim como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida, a exemplo do que faz em todas as suas cartas, falando acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de se entender, que os ignorantes e inconstantes distorcem, como fazem também com as demais escrituras, para a sua própria destruição. Portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e na eternidade. Amém. Então, é um texto de escatologia, de final dos tempos. É um texto que fala sobre um período que a terra vai acabar, vai vir o dia do juízo e como que a gente deve estar preparado para esse dia. Então, comparando, não estou falando que
o coronavírus é um sinal dos tempos, né, do final dos tempos. Não estou entrando nesse mérito, que essa é uma discussão muito boa, uma discussão que demandaria uma aula só para isso, talvez nem uma aula, né, um debate interessante sobre isso, mas comparando com o período que nós estamos vendo as coisas com um ar de final, de que não tem mais o que fazer, da esperança acabando, a gente precisa estar alicerçado na palavra para passar por esse período. Então, é importante ter uma vida espiritual, uma espiritualidade saudável. A lição tem 5 pontos. Eu não conseguiria falar dos 5 pontos em meia hora, que ficaria uma coisa muito corrida. E o objetivo aqui é a gente aprender mais. O objetivo aqui é a gente aprofundar o conhecimento. Então, não ficaria legal falar dos 5 pontos, todos detalhados, para encaixar em meia hora e nem ficar aqui 2 horas falando. Então, como o pastor que escreveu a lição, ele colocou uma lição um pouco maior do que caberia numa aula só, os 3 primeiros pontos que tem um tema parecido, que é o tempo, eu vou falar de uma vez, e o 4º e o 5º pontos eu falo separado, tá bom? O primeiro ponto é: a espiritualidade saudável é aquela que vive a temporalidade sem perder o entendimento de que quem nos dirige não é limitado pelo tempo. O ponto 2. Compreende que o tempo do cumprimento das promessas de Deus tem como base a sua longanimidade ou a sua paciência. E o terceiro ponto é: a espiritualidade saudável é aquela que renova a esperança transcendente sem perder os valores de uma vida aqui e agora. Nesse primeiro ponto, a revista separou esse primeiro grande ponto, que eu vou falar aqui com vocês sobre tempo. O autor separou alguns versículos. E o primeiro que ele separou é: amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Eu lembro quando eu era pequeno, ouvindo o meu pai falando sobre aquelas discussões sobre o Gênesis, se o Gênesis é literal, se não é literal, se foram 6 dias cravados e no 7º dia Deus descansou. Uma das coisas que ele falou nas discussões que havia era justamente esse versículo, que se para Deus 1000 dias é um ano, um dia são 1000 anos, e 1000 anos é um dia, não importa, aqueles 6 dias lá podem ser 6.000 anos, enfim. Falando isso só com uma curiosidade, até para que, se você tem essa curiosidade, vá pesquisar sobre essa discussão do Gênesis e pedindo socorro para os nossos pastores sobre a melhor interpretação. O que Pedro quer dizer aqui, ao meu ver, é tão somente o seguinte: Deus é eterno. O Deus que nós acreditamos é um Deus que não foi criado, é um Deus que não tem princípio, que não vai ter um fim. Como está lá, que a gente já estudou, o tetragrama sagrado, são aquelas 4 consoantes que ao longo do tempo a gente perdeu a pronúncia correta, que é brasileirando para a gente aqui, é Jeová, Yahvé, significa eu sou. Deus é, Deus não foi, Deus não será, Deus é. E é nessa complexidade desse tempo, de um ser que não foi criado, que não teve um início, que não vai ter um fim, que nós humanos, que temos um início, que vamos ter um fim, que tivemos um início e vamos ter um fim, não entra muito na nossa cabeça como isso funciona. Então, é por isso que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos, para ele não importa. Deus é atemporal, Deus está fora do cronos, como os teólogos gostam de falar. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O que a gente precisa ter no nosso coração, no meio em tempos de tanta incerteza, quanto tempo que essa pandemia vai durar, em quanto tempo que a vacina vai vir. Eu acredito que em breve, só que a gente não sabe esse tempo, a gente não sabe, e Deus sabe. O vírus chegou no mundo, surpreendeu todo mundo, ninguém
da área médica, da área tecnológica, a gente, nós leigos, ninguém estava esperando uma pandemia em 2020. Ano passado, estava todo mundo desejando um feliz 2020, achando que ia ser um ano melhor, que as coisas iam desenrolar da melhor forma, e vem esse vírus e surpreende a todos, tanto os estudiosos de vírus, quanto nós leigos. E esse vírus não surpreendeu Deus. Deus, por ser eterno, por ter todo o conhecimento, por saber de todas as coisas, Deus não foi surpreendido, e tudo isso está de acordo, não sei se no plano, mas no controle de Deus. Toda essa dificuldade, o desemprego que está vindo, toda a provisão, tudo está no controle de Deus, de um Deus que é eterno, um Deus que não se importa se um dia, um mês, um ano, 15 anos, uma vida inteira, Deus não trabalha no mesmo tempo que a gente. Deus trabalha no tempo dele, e a gente tem que ter isso na nossa mente, nessa nossa limitação, inquietude, até a falta de fé sobre as coisas. Deus é eterno. O segundo versículo que ele trabalhou aqui na revista é: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. É exatamente isso que eu acabei de falar. A gente tem uma certa dificuldade, às vezes, de interpretar se uma promessa de Deus é para alguém específico, se é para todo mundo, se é uma promessa que é só para mim, ou só para o pastor André, pastor Marcelo, só para o pastor Daniel. E por vezes, por interpretar errado essa promessa, a gente acaba interpretando para nós uma promessa que não é nossa, achando que Deus está demorando, cobrando de Deus uma coisa que ele não prometeu. E uma característica muito importante aqui, que Pedro nos ensina. Bom, pessoal, desculpa, eu precisei cortar rapidinho, mas já voltamos. A versão que eu li aqui no início da aula é a Almeida 21, ela traz paciência. A NVI, salvo engano, traz longanimidade. Mas o que importa é saber que Deus tem misericórdia, tem paciência, Deus está no controle, Deus está nos vendo passando por todo esse período, e por essa característica dele de ser um Deus paciente, é que também nós vamos de encontro, que nós não somos seres pacientes, nós queremos o nosso milagre, a nossa promessa, seja lá o que for, para ontem. Quando a gente ora por uma cura, por um emprego, por algum direcionamento, a gente não tem muita paciência. E Deus é um Deus paciente, zeloso, misericordioso. A gente tem toda essa dificuldade porque Deus, por ser um Deus santo, é um Deus completamente diferente da nossa natureza aqui, né? Como Paulo explica, né, daquela confusão do que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer eu não faço. Isso é da nossa natureza, uma briga nossa. Deus não tem isso. E é por isso que a gente sente tanta dificuldade em aguardar, né? Quando Deus ainda não está respondendo, Deus ainda não interveio naquela situação, a gente fica praticamente indócil, a gente fica cobrando, orando, por vezes a gente briga com ele, porque é da nossa natureza limitada não entender um ser eterno e um ser que tem uma paciência infinita, uma misericórdia que se renova todos os dias. E falando em renovação, a gente fecha esse primeiro ponto sobre o tempo. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus sabe que nós somos limitados. Deus sabe que nós não somos eternos, que nós não temos todo o conhecimento, que a gente vê a vida de uma forma limitada. E é por isso que as misericórdias dele se renovam cada dia, cada manhã. E é por conta delas, por causa delas, que nós não somos consumidos. Se Deus não fosse esse ser com uma paciência eterna, uma paciência grande, a gente seria consumido. Um ser completamente santo, onipotente, onisciente, onipresente, lidando com pó, que somos nós. Essa característica de renovação de esperança é uma parte da misericórdia e da graça que nos constrange.
um ser todo-poderoso que sabe tudo, vendo um ser humano que não sabe de nada, discutindo, querendo brigar, querendo a coisa no tempo daquele ser que não tem a visão do todo. Esse Deus que a gente serve é um Deus que tem todo o controle, é eterno, e é um Deus que demora a irar-se, é um Deus que tem a misericórdia renovada toda manhã na nossa vida, e é um Deus que renova a nossa esperança. Deus renova a nossa esperança. O ponto 4 da revista, que na verdade é o nosso ponto 3 aqui do bate-papo, é o seguinte: tem compromisso a espiritualidade saudável, tem compromisso integral, íntegro e coerente com as Escrituras. E aqui o versículo que o autor destacou, um versículo muito interessante. Ele diz o seguinte: falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Aqui é o apóstolo Pedro falando do apóstolo Paulo. E por vezes a gente lê algumas cartas paulinas, né? E a gente tem que ler e reler e pensar, caramba, o que Paulo estava falando aqui? A tal da exegese, né? E lendo esse texto eu fiquei pensando, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, andou com Jesus durante 3 anos enquanto Jesus esteve ativo no seu ministério aqui na Terra. O apóstolo Pedro, que escreveu coisas profundas para a gente, ensinamentos profundos, que ajudou a começar a igreja primitiva. O apóstolo Pedro teve dificuldades de entender algumas cartas de Paulo. E Pedro, sendo Pedro o apóstolo, um dos pais da igreja, ele teve a humildade de falar, olha, tem textos ali de Paulo que eu não consigo entender, são de difíceis compreensões. Ele teve essa humildade. E como ele alerta aqui, ele faz um alerta muito sério, muito duro, que há aqueles que são ignorantes, aqueles que não entenderam, mas estão dizendo por aí que entenderam o que Paulo ou que outras partes das Escrituras estão dizendo como se estivessem entendendo, mas não estão entendendo nada, e isso leva à perdição. Aqui na Almeida 21, traz destruição. Então, quando você interpreta errado a Escritura, seja por ignorância, seja por querer adaptar a Bíblia à sua vida, aquela velha coisa da teologia de um versículo só, isso leva à destruição e à perdição. Não é coisa pouca, é coisa muito séria. Então, quando você quer ter uma vida espiritual saudável, uma espiritualidade saudável, é Bíblia. Não tem jeito. É Bíblia, oração, conversar com pessoas que se dedicam à Bíblia, se dedicam à oração. Se entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, não há outro lugar senão a palavra de Deus para ouvirmos a voz de Deus. A interpretação da Bíblia não é uma coisa simples. Eu estava vendo o Luiz Saião, pastor Saião, falando, o evangelho em si é simples, né? A salvação é simples. A salvação é simples. Você se arrepender dos seus pecados, entender que você está no caminho errado, você está desobediente a Deus, e que Deus enviou seu Filho como aquele que é o seu Salvador, que derramou seu sangue e ressuscitou por você, e você acreditar nisso de todo o coração e alcançar a salvação, isso é de fácil entendimento. O que não é simples é o entendimento geral das Escrituras. Por isso que é importante a exegese, que é uma palavra difícil, mas nada mais é que extrair do texto aquilo que ele está dizendo, qual era o contexto, para quem foi escrito, para que haja uma ligação entre o autor do livro da Bíblia e a gente aqui, milênios depois, tentando entender o que ele estava escrevendo. Por isso que é importante a hermenêutica. A hermenêutica também é outra palavra difícil, esquisita, mas é para entender o que esse texto está falando, e principalmente, do ponto de vista bíblico, quando a gente fala em hermenêutica, não é só
do capítulo 3 de 2 Pedro, não é só de 2 Pedro, é de o todo. A gente sabe que a Bíblia não tem contradições, a Bíblia tem alguns paradoxos, mas não tem contradições. Quando a gente vai interpretar um texto bíblico, a gente precisa ver a Bíblia como um todo. E é por isso que tanto a exegese quanto a hermenêutica são tão importantes para a gente interpretar as Escrituras e se dedicar nisso. Porque realmente não é simples. A Bíblia é um livro muito complexo. É um livro que demanda muito estudo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe nada. A gente vê pessoas feras, nossos pastores são feras de Bíblia, outros pastores, outros teólogos são feras de Bíblia, reconhecendo que alguns pontos não tem muito o que falar porque a gente não sabe, assumindo pela humildade que a Bíblia, a palavra de Deus, é uma coisa tão profunda, e por ser viva e eficaz, a gente vai vendo profundidades maiores cada vez que a gente vai se dedicando. Então, para a gente ter uma espiritualidade saudável, é necessário um compromisso de verdade da gente cair dentro das Escrituras, mesmo tendo dificuldade em alguns pontos. Tendo dificuldade, a gente continua estudando, continua orando, continua correndo atrás, mas sempre baseados na palavra e na Bíblia, que isso é muito importante. E o quinto e último ponto é que a espiritualidade saudável sempre redireciona seu foco de vida e conhecimento na pessoa de Jesus. É assim que Pedro termina essa epístola. No versículo 18 ele diz o seguinte: antes crescei na graça e no conhecimento. Na graça de Deus que nós recebemos, no conhecimento, lendo as Escrituras, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui, esse último ponto, eu sempre lembro das pessoas que saíram da igreja por estarem decepcionados. E, a princípio, 100% dos casos são pessoas que se decepcionaram com alguém, com alguma situação. Foi um líder que caiu, um pastor que falou alguma coisa fora da hora, um irmão que deu algum vacilo. Nunca em Jesus. Nunca é Jesus. Quando eu tenho alguns amigos que fizeram parte da igreja, cresceram na igreja e hoje estão fora por terem se decepcionado. E eu já tive a oportunidade de conversar com eles e eu perguntei direto: o que Jesus fez para que você saísse da igreja? Qual foi a sua decepção com Jesus Cristo? E todos eles, graças a Deus não são muitos amigos assim, né? São alguns amigos assim, todos eles falaram: de Jesus não tem nada a falar não, mas aquele irmãozinho, aquele pastor, aquele líder, quando a gente tira o foco da nossa vida espiritual de Jesus e a gente mira em algum líder, em algum irmão, em algum professor de EBD, em alguém da nossa igreja, alguém que está aqui do nosso lado, a tendência e a chance de ter uma decepção grande, de chegar ao ponto de ter uma ruptura, é considerável, porque o foco tem que ser em Jesus Cristo. Ele que morreu por nós, Ele que se entregou, Ele que veio aqui caminhar na terra por nós. E Ele é perfeito e é santo. É impossível a gente se decepcionar com Jesus Cristo, porque Ele é perfeito e santo. Com o nosso irmão, comigo, com os nossos pastores, nós somos humanos, né? A gente, mesmo não querendo, a gente acaba fazendo, como eu citei Paulo alguns minutos atrás aqui, a gente tenta viver da melhor forma e às vezes a gente vacila, às vezes a gente não está tão firme assim e a gente vacila. Enfim, por ser a nossa natureza vacilante, não é recomendado, na verdade é recomendado não ter como foco, a gente pode ter exemplos de vida, pessoas que a gente admira, isso não é proibido, mas o foco, a base da fé não pode ser uma pessoa, porque essa pessoa, num momento ou no outro, vai te decepcionar em um assunto mais grave, um assunto menos grave. Enfim, mirar no ser humano é mirar na decepção. E mirar em Jesus Cristo, focar em Jesus Cristo, traz uma vida espiritual saudável, porque é Ele que é a nossa base de fé, e é Ele que nos dá todos os subsídios, todas as ferramentas para que a gente consiga trilhar aquilo que Ele quer para a nossa vida. Amém? Então, durante esse período
da pandemia, por mais que a gente esteja ansioso, querendo para ontem a vacina, que isso tudo passe, por mais que isso tudo tenha acontecido de uma forma surpreendente para o planeta inteiro, nada disso surpreendeu a Deus e nem fugiu ao seu controle, porque Deus é um Deus que tem o controle absoluto do tempo, porque Ele é eterno, é um Deus paciente, é misericordioso, que renova a nossa esperança, é um Deus que deixou a Escritura para a gente, a sua palavra aqui com acesso fácil, no tablet, no celular, no papel, seja lá onde for, você tem acesso às Escrituras, se dedique às Escrituras, tenha absoluta tranquilidade de consciência que há algumas partes que são de difícil compreensão, que a gente não vai conseguir entender. A gente pode buscar, a gente pode chegar a um ponto melhor, mas vão ter algumas partes que são de difícil compreensão mesmo. E por fim, que é importantíssimo a gente manter o foco, a nossa vida, a nossa mente em Jesus Cristo e não em algum líder, algum pastor, algum professor de EBD, algum irmão. Mantenha o foco em Jesus. Vamos viver em comunhão, vamos ter pessoas que a gente admira. Aqui na PIBST, eu tenho vários irmãos meus que eu admiro, a vida cristã, a persistência, e mesmo conhecendo os erros deles, sabendo que eles têm erros assim como eu, mas eu os admiro. Não vou falar aqui para não esquecer de ninguém, mas tem uma lista grande de pessoas na igreja que eu admiro, e isso não significa que o meu foco, se um dia essas pessoas vacilarem comigo, eu vou colocar na conta de Jesus, porque o foco tem que ser nele, ele é santo, perfeito, e ele cuida da gente. Amém.